Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6, Autenticação via API. Nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o PostgreSQL tanto no Windows quanto no Linux e macOS. Então vamos lá. Pessoal, estou aqui no Windows 10, e aqui eu estou com a página aberta do postgresql.org. E aí o que vocês vão ter que fazer? A gente vai primeiro aqui em clicar em Download. E aí a gente vai aqui em Windows. E aí nessa outra aba que abre aqui, você vai vir em Download the Installer. E aí nessa página que abre aqui, você vai fazer um download aqui, ó, Windows de 64 bits. Uma vez que você fizer o download, você vai lá na pasta onde for baixado, duplo clique, e aí você vai instalando, colocando next, não tem nada demais. E aí na última tela que foi exibida, que eu estou mostrando ela aqui agora, no meu caso eu apenas cancelei, não quis instalar nenhum add-on aqui. E se você quiser depois instalar, tem como você fazer isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição disso que eu estou falando. E aí depois que você fizer a instalação, o que acontece? Aqui no meu usuário, então eu vou aqui, ó, meu usuário, não, na verdade, arquivo de programa, desculpe, aqui tem a pasta onde foi instalado, PostgreSQL, aí eu vou entrar aqui na versão, que é o 13, e aí eu tenho a pasta bin. E aí, pessoal, aqui o que tem que fazer aqui é copiar esse caminho, tá? Então, copiar ele. E aqui na barra de pesquisa, eu vou digitar aqui, ó, ambiente, e aí eu vou na opção aqui, ó, editar as variáveis de ambiente para a sua conta. Quando abrir essa janela, aqui eu vou clicar em Path e vou em editar. E aí vocês vão criar um novo aqui. E ao criar esse novo, vocês vão colar esse caminho da pasta bin do PostgreSQL. No meu caso eu já fiz, e aí vai aparecer dessa forma assim. Porque a gente vai poder depois rodar via linha de comando o PSQL. E aí, só para vocês saberem, com o botão direito aqui no gerenciador de tarefas, quando vocês vêm aqui na aba Serviços, deixa eu maximizar, quando a gente vai descendo, a gente tem aqui o Postgres rodando, depois de você fazer a instalação. Tá aqui, ó, PostgreSQL. E aí você pode clicar com o botão direito, se você precisar parar, se você precisar reiniciar. Então é dessa forma aqui que você vai fazer. E aí um outro ponto também que tem que ser feito é o seguinte. Eu vou criar aqui uma role. Na verdade no Postgres não tem usuário, é role que representaria o usuário. E essa role vai ser a dona do banco de dados que a gente vai criar, por exemplo, para o nosso projeto. Então, a gente vai ter que rodar um comando que é o seguinte, ó. O comando é esse daqui. Na descrição, eu estou deixando um link lá em que vai ter isso aqui para vocês copiarem e colar, tá? Eu vou só informar o que é. Então, aqui ó, vai rodar o PSQL. A gente vai conseguir ter acesso a ele porque a gente acabou de adicionar nas variáveis de ambiente. Então só depois disso que você abre aqui o terminal. Menos o Postgres. Então quando a gente instala o Postgres no Windows, chega um momento que ele pede uma senha para este usuário aqui, Postgres. Então essa senha você tem que colocar, você tem que ser uma senha que você se lembre dela. Então menos U para indicar o usuário, que é o Postgres. E aqui a gente vai criar o que? Vai criar uma role
Eu estou chamando essa role de Melo porque é o mesmo nome do meu usuário aqui no Windows, mas você pode criar com o nome que você preferir. Eu prefiro criar com o mesmo nome do usuário. E aqui ele vai poder fazer login, ele não vai ser super user e ele vai herdar de create db e create role. Então aqui, colocando esse comando, eu vou rodar Enter, ele vai pedir a senha quando foi feita a instalação. Então aqui ele criou. Agora, se eu quiser entrar para saber se deu certo, ó, agora na verdade assim, ó, a gente vai entrar no PSQL, -u, Postgres, ele vai pedir novamente a senha, que quando a gente instalou, entrou. Se eu rodar aqui agora a linha de comando dele funciona assim, ó, é barra invertida. Se eu rodar DG, ele vai mostrar aqui as roles existentes. Então é o Postgres, que é o super usuário, e o Melo que eu acabei de criar. Então você vai criar aqui com o seu nome, com o nome do seu usuário aí do seu sistema operacional. Então eu criei dessa forma. E aí o que acontece? No Windows eu tenho que setar uma senha, porque quando a gente criar o nosso projeto, a gente vai ter que colocar a senha. Então para que eu sete a senha desse usuário que eu criei, eu vou colocar essa barra invertida, password, e aí vou colocar o nome da role que eu criei, que no caso é Melo. Então vou dar Enter. E aqui eu vou ter que colocar minha senha e depois confirmar. E agora eu vou confirmar. Então está feito aqui os passos necessários para a gente poder ter a instalação do Postgres no Windows. E para poder sair é /Q. Se você tiver curiosidade, você pode colocar barra interrogação, que aí ele vai mostrar para vocês aqui tudo que ele tem disponível. Aí você vai dando Enter aqui, ele vai mostrando todas as opções aqui, ó, para você ver o que você tem disponível. Então agora eu quero sair. Eu coloquei a letra Q ali e agora barra invertida Q, eu volto para o prompt. Pessoal, agora aqui no Linux eu vou mostrar como é que a gente faz a instalação. A minha distribuição aqui é Ubuntu. Então eu abri aqui a página do postgresql.org, vou aqui na aba Download. Aqui eu vou selecionar Linux, a minha distribuição, que é a Ubuntu. E aqui embaixo os comandos para poder rodar. Então você pode copiar um a um, ou você pode vir aqui e copiar o script, e aí ele vai copiar todos esses comandos, e aí ele vai rodar. Então eu já instalei aqui no meu sistema operacional. Então vocês vão ter que fazer, então, copia isso daqui ou vai rodando um a um, se preferir, e aí no final ele vai instalar o PostgreSQL. E aí depois disso, a gente vai ter que entrar aqui no PSQL para a gente poder criar uma role do usuário. No caso, eu vou criar com o mesmo nome do usuário logado. Então o meu usuário aqui no Linux é Melo. Então eu recomendo que vocês criem também uma role com o mesmo nome do usuário, porque aí ele vai já associar automaticamente quando a gente criar um projeto. Então, vou pegar o comando aqui. Ó, o comando é esse daqui, tá? Sudo -u Postgres, que é o usuário que ele já cria, a role que ele já cria. E agora ele vai rodar o create user, no caso agora é Melo, que é o nome que eu quero da role, com o mesmo nome do meu usuário aqui no Ubuntu. E -dr, o D de database e o R de role. Então aqui eu vou dar Enter. Agora ele vai pedir a senha do meu usuário do Ubuntu, porque eu rodei o comando sudo. Então aqui ele já criou. E agora eu vou entrar no PSQL.
Então, para entrar no PSQL, sudo -u postgres PSQL. Ao entrar aqui, para mostrar para vocês, então eu vou colocar barra invertida, DG, daí ele vai mostrar ó, que criou aqui para mim o usuário. No caso do Linux, eu não preciso setar a senha para esse usuário Melo. E aí quando a gente for rodar o nosso projeto, automaticamente ele vai criar o meu database associado ao usuário logado, que é o mesmo usuário do Ubuntu, e a gente não vai precisar de colocar a senha. E aqui para sair, /Q. Pessoal, aqui no Linux, se você precisar parar, reiniciar ou iniciar o Postgres, a gente tem aqui, ó, você pode rodar o comando, ó, service postgres SQL, e aqui ele te dá as opções que você pode usar. Então, você poderia, por exemplo, ó, service PostgreSQL status, e aqui ele mostra como é que tá, ele está ativo e tudo mais. Então, se você precisar um dia parar, startar, restartar, enfim, você tem essa opção aqui. Pessoal, eu vou deixar na descrição esse link aqui, que vai ser um link em que eu vou colocar as informações do PostgreSQL. Então, qualquer comando novo, alguma coisa que eu mostrei no vídeo, eu vou alimentar aqui. Se amanhã tiver alguma dúvida na descrição, um comentário e for algo que seja pertinente, eu vou estar alimentando esse link, tá? Então aqui, olha só, eu tenho aqui a instalação, então tem no Windows, aqui o link de onde a gente estava. Aquela tela final que eu comentei é essa daqui. Então ele mostra para você lá um tal de Stack Builder. Aqui eu botei cancelar. E aí se você quiser reabrir essa tela, você digita Stack Builder na barra de busca do Windows. Aqui ele te dá uma opção de adicionar alguns add-ons aqui que a gente não vai precisar. Aqui eu estou mostrando também ele rodando no gerenciador de tarefas. Falei aqui também de colocar no path. E no Linux, os comandos que eu falei. Agora no macOS, o que acontece? macOS eu uso o Homebrew, então aqui eu recomendo colocar o brew install PostgreSQL. No final ele dá algumas informações lá, se tiver alguma informação de algum comando que precise rodar, você avalia lá e rode. Eu já tenho ele instalado, então também eu já nem me lembro exatamente, mas se você quiser também saber quais foram os comandos após a instalação, você pode rodar brew info PostgreSQL. Já então também aqui no macOS, a gente tem aqui a opção de instalar um services, que aí instalando ele eu consigo depois rodar brew service start PostgreSQL, restart, stop. E no brew service, se você rodar somente ele te dá o status do que você tem lá disponível. Então eu acho que é o que eu recomendo aqui para você rodar ele no macOS. Pessoal, no macOS, quando a gente instala o PostgreSQL, ele já cria uma role com o mesmo nome do usuário logado. E esse usuário logado a gente também não vai precisar colocar senha quando a gente criar o nosso projeto. Então aqui dessas 3 instalações, então mostrei para vocês a diferença de cada uma delas. E agora a gente vai para o nosso próximo vídeo, que é para efetivamente a gente começar e criar o nosso projeto. Então é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.